Bom dia aos do dia, boa tarde aos da tarde, boa noite aos da noite. Não importa o horário que você está me assistindo, o importante é que nós sigamos com o nosso trabalho, com o nosso canal Ponderando com Caju. Você e vocês que gostam de tratar assuntos de economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos, minhas queridas, hoje nós vamos mudar bastante o cunho dos nossos assuntos, porque nós vamos lidar com um outro tema que normalmente nós temos falado a respeito da economia no seu conjunto, no seu todo, como foi nosso último trabalho, que foi a respeito do Banco Central e da pandemia. Agora não. Agora nós vamos lidar com um tema que pode ser tanto de finanças pessoais, quanto também de gestão. E ele é um tema muito curioso, porque ele resultou de uma leitura minha, de um livro de H.G. Wells, que é Herbert George Wells, um escritor inglês, um dos grandes escritores ingleses de ficção científica. E ele escreveu uma obra lá pelos anos 40, chamada A Máquina do Tempo. E nessa obra, ele é um cidadão lá, ele constrói uma máquina do tempo e viaja dentro dela. E eu decidi associar essa leitura que eu havia feito, e que depois vai estar no Mostrar Mais, ali, quando vocês abaixam o vídeo, baixam o vídeo não, quando vocês abaixam a tela, está ali. Vai ter uma indicação de leitura de A Máquina do Tempo, que é uma leitura de domínio público, que pode ser baixada na internet. Muito bem, eu li esse livro e decidi fazer o seguinte: será que é possível, em economia, nós viajarmos no tempo? Será que nós podemos fazer essa viagem? Viajar tanto do passado para o futuro, quanto do futuro para o passado? Daí sim nós temos o título do nosso assunto, o título do nosso trabalho de hoje, que é A Viagem dos Preços no Tempo. É o que nós vamos fazer. Nós vamos viajar com os preços do passado para o futuro e também, como eu disse, fazer o contrário. Mas como pode isso? Aqui, se vocês olharem bem, eu tenho um quadrinho que eu guardei, uma das minhas coisas que eu faço, que é um quadrinho de propaganda desses de preço de supermercado. Esse quadrinho, eu que guardei faz já muitos anos, porque como eu sou economista, eu guardo essas coisas, né? Gosto meio esquisito, guardar papel de propaganda de supermercados. Do supermercado São Lucas. Com ofertas de preços do dia 20 ao dia 23 de julho de 1984. E aqui ele traz, para fazer propaganda de oferta, anúncio de alguns produtos. Óleo de soja Corona. Qual o valor, qual o preço? 1.849 cruzeiros a lata. Nessa época, nós lidávamos com a moeda que era o cruzeiro. Depois, arroz Testone, 5 quilos, 3.850 cruzeiros, o pacote de 5 quilos. Depois, nós temos a cerveja Brahma, 620 cruzeiros a garrafa. É bom, mas é nessa propaganda que eu passei aqui para vocês, que vocês também podem ver. A Coca-Cola, a Fanta, naquela época, Fanta acho que ainda existe sim, em litro, 599 cruzeiros. 599 cruzeiros o litro também. A Bisteca, naquela ocasião, estava 2.580 cruzeiros o quilo. O Acém,
ele estava 2.900 cruzeiros o quilo. E o músculo, 2.250 cruzeiros o quilo. Isso aqui são preços de mercadorias colocadas em oferta no ano de 1984 de um folhetinho que eu guardei, que eu utilizo muitas vezes, que eu já utilizei algumas vezes nas minhas próprias aulas de teoria econômica. Bem, e agora o que eu quero fazer com isso? Deixa eu guardar aqui. Né? O que eu quero fazer? Eu quero ver o seguinte. Esse era o preço em 1984, do dia 20 ao dia 30 de julho. Se fosse para nós fazermos uma viagem no tempo, nos transportarmos de lá para cá, qual seria o preço dessas mercadorias hoje, em 2021? Vejam que eu fiz duas colunas. A coluna 2 escrito o ano de 2021 com esse A, que eu coloquei num quadradinho amarelo. Esse A é de atualizado. E esse mesmo do ano de 2021 com a letra maiúscula M num quadradinho amarelo, quer dizer o preço de mercado. Que daí nós vamos comparar aquela época com esta. E aqui no meio é justamente esse processo de viagem no tempo que nós vamos atualizar os preços de lá para cá. Muito bem, mas já que nós queremos fazer esta viagem por inspiração, né, do H.G. Wells, como que a gente pode fazer isso? Porque no filme, não, no livro, ele faz uma máquina no qual ele entra. E depois ele se transporta nesse tempo. Mas afinal, qual é a máquina que eu vou utilizar para eu fazer esse cronotransporte? Esse transporte através de 37 anos, que é de 1984 até 2021. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, porque é um processo de cálculo. Então, o instrumento que eu vou utilizar é um instrumento teórico, né? E esse instrumento teórico, na verdade, vai ser um processo de cálculo que eu vou pegar esses preços que vigiam em 1984 e trazê-los para hoje, atualizando. Por isso essa letra A, de atualizar. E como é que é isso? Primeiro eu tenho que conseguir daí uma máquina, né? Como fez o H.G. Wells. E essa máquina, o que é? É um indicador de inflação, um medidor inflacionário, que possa me trazer essa medida desde aquele ano para cá. Daí eu fui olhar e tem vários, mas o que mais nos diz respeito é um medidor calculado, estimado, né, pelo IBGE, que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que ele foi criado essa metodologia em 1979. Então, desde 1979 que eles usam esse IPCA como um medidor geral da inflação. E é ele que vai ser a minha máquina que vai me possibilitar que eu faça esse transporte. E o que essa máquina ela vai dizer? É muito simples. Eu fiz daí, montei uma tabela e nessa tabela eu peguei de cada ano a inflação, medida pelo IPCA desde 1984. Desde 1984 até hoje. E daí fui montando uma tabela com as estimativas inflacionárias de 1984, 1985, 1986, 87, até chegar em 2021. Daí coloquei todas as inflações lá. Por exemplo, em 1984, a inflação foi de 83,27%. Ótimo. E assim eu fiz a listagem, com 37 números. Tanto é que, e isso eu não utilizei aqui, como vocês estão vendo, eu uso muito a HP, mas nem dá para fazer com HP. Eu tive que fazer no Excel, no computador.
porque é uma tabela muito grande de números e o Excel ia ser incompatível. O Excel, a HP 12C ia ser incompatível para lidar com números tão grandes. Muito bem, então eu coloquei todos os valores da inflação, daí eu apliquei um método para eu poder chegar no valor total da inflação, para eu construir essa máquina que me possibilitasse viajar no tempo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um coeficiente simples para cada valor da inflação, e esse coeficiente simples é um número transformado da inflação, na forma de um coeficiente. Desde 1974 até 2021, e em 2021, claro que nós estamos agora, eu peguei apenas os meses de janeiro e fevereiro. Ainda não pude pegar, não peguei o de março. Mas a gente já pode ter uma boa variação. Janeiro e fevereiro. Ótimo. Transformo essa inflação num coeficiente, e depois esse coeficiente simples eu transformo num coeficiente composto. O que é esse coeficiente composto? Eu pego esse coeficiente simples e vou multiplicando um por outro, que vai ser o coeficiente da inflação de cada ano. E multiplico um pelo outro, até chegar no ano de 2021. E daí nós vamos ter um número, que eu nem coloquei aqui, que é enorme. De quantos por cento que foi a inflação nesses 37 anos. Porque naquela época era uma inflação muito mais alta, a inflação dos anos 80 foi altíssima. De 1980 até hoje. Então vejam só de quanto que foi a inflação desses 37 anos. Porque essa inflação, a gente não soma os números, mas pelo contrário, a gente vai multiplicando um pelo outro. Esse que é o cálculo certo. Dá 2 trilhões, 33 bilhões, 985 milhões, 533 mil e 34% de inflação. Esse foi o tamanho da inflação nestes 37 anos. Mas como é que a gente não percebeu isso nas notas que a gente usa? Porque de 1984 até hoje, se nós não tivéssemos trocado a moeda por 4 vezes, pelo menos, se naquela época uma passagem de ônibus custasse um cruzeiro, nesse período, né, que nós estamos analisando, um cruzeiro lá em 1984, entre os dias 20 e 23 de julho, hoje uma passagem de ônibus teria o preço de 2 trilhões, 33 bilhões, 985 milhões, 533 mil e 34 cruzeiros, se nós não tivéssemos trocado a moeda. Então, quer dizer, só para escrever isso numa nota, ia ser a escrita desse número na nota, ia preencher metade da nota. Isso não aconteceu porque, de um certo tempo em diante, a moeda foi sendo trocada. Por exemplo, em 1984, nós tínhamos o cruzeiro. Mas daí, em 1986, veio o cruzado. Os da minha geração vão lembrar. E daí, com o cruzado, cortaram 3 zeros. Daquela inflação, foram cortados 3 zeros e lançado uma nova moeda. Daí, em janeiro de 89, de novo outra moeda, veio o cruzado novo, cortaram de novo 3 zeros. Depois, em julho de 93, veio o cruzeiro real, cortaram de novo 3 zeros. E depois, em julho de 1994, que veio o real. Daí, quando veio o real, ele foi dividido igual a 2.750. Então, acontece, eu tomo essa inflação absurda de 2 trilhões, 33 bilhões que eu acabei de citar para vocês, e vou
cortando esses zeros e no final divido por 2.750. E daí sim, ao fazer essa divisão, eu tenho esse número aqui, ó, que está aqui em amarelo, no quadradinho amarelo. 0,0073963. Este aqui é o nosso multiplicador. Esta aqui é a nossa máquina do tempo pronta e acabada através de um processo de cálculo que eu levei em conta a inflação de todo esse período e depois fui dividindo pelo número de zeros, né, cortando os zeros, e depois no final dividindo por 2.750 para eu chegar na minha máquina do tempo, que é o multiplicador que eu vou necessitar para fazer esse cálculo e esse transporte do tempo de 1984 até hoje, para nós termos uma noção de quanto que os preços teriam que ser. Então o que eu faço? Eu pego cada um desses preços aqui, ó, que era o de 1984, que eu tinha falado para vocês, da nossa propagandazinha que eu guardei, pego esses 1.849 cruzeiros, que era o óleo de soja, e multiplico por esse número aqui, esse 0,073963. Depois eu pego o preço do arroz, de 5 quilos, naquela época eu acho que já era o tio João, e multiplico por 0,007393. Multiplico o preço do arroz por esse multiplicador da nossa máquina do tempo. Depois a Brahma. A Brahma em garrafa. Daí a Coca, a Fanta em garrafa de 1 litro. Naquela época não tinha garrafa PET. Era garrafa de vidro. Ainda hoje também tem, né? Mas naquela época era só garrafa de vidro. Depois a bisteca, o quilo, que é 2.580 cruzeiros. Olha, para ver como a inflação era fortíssima. E o A100, que era 2.900 o quilo. O músculo era 2.250. Tem mais alguns produtos aqui que eu não coloquei, que estava na nossa listinha, porque não ia caber na nossa lozinha, a lozinha mimosa aqui, nossa, né? Não ia caber todos eles, e eu ia ter que estar pagando. Então eu preferi colocar esses aqui, pelo menos para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então cada um desses preços eu calculo pelo nosso multiplicador de viagem no tempo, o nosso viajador no tempo, o nosso viajante no tempo, que é esse número aqui. Muito bem, daí fazendo essa multiplicação, quais são os valores que eu vou obter? Aqui, ó, de 2021, a coluna, o A, de atualizado, preço atualizado do nosso viajante no tempo. Qual é? Quanto que estaria hoje reajustado o óleo de soja? 13,68. Depois, o arroz de 5 quilos estaria quanto? 28,48. Depois, a Brahma estaria quanto? 4,59. 4,59. Isso. A garrafa. Aqui a Coca-Cola Fanta, 4,43. Daí a bisteca. A bisteca estaria a 19,08. O A100 estaria corrigido, atualizado pelo nosso viajante do tempo, R$ 21,45. Né? A moeda de hoje é reais, naquela época era cruzeiros. E 2.250 multiplicando pelo nosso viajante ia dar 16,64, que é o preço do quilo do músculo hoje atualizado. Mas esse é o cálculo do nosso viajante no tempo. E o preço real qual que é? Daí o que eu tive que fazer? Fui até o centro da cidade, peguei o meu caderninho e anotei os preços dessas mercadorias aqui no mercadinho que eu sempre vou. E daí veja, o óleo de soja estava 8,45. Esse é o preço real, é o M, preço de mercado, preço que a gente encontra para comprar.
o óleo de soja 8,45, o arroz 22,90, a Brahma eu não encontrei, não tem de garrafa, né? Mas porque a de garrafa que tem hoje, que eu vi, que tinha lá, era de puro malte. Então eu peguei o preço de duas latinhas. De duas latinhas, estava R$ 2,59, R$ 2,60 cada uma. Duas latinhas, para, digamos, dar uma garrafa, dá R$ 5,20, preço de mercado. Depois, a Coca-Cola Fanta 4, a bisteca R$ 19,90, o A100 R$ 23,90 e o músculo R$ 19,90. Então vocês vão notar que aqui há alguns preços que estão acima e alguns preços que estão abaixo. Olhem aqui, ó. Esse aqui no preço de mercado, vocês vão ver que o óleo de soja ainda, o preço dele no mercado está ainda abaixo do que na projeção do nosso viajante. O preço de mercado do arroz está R$ 22,90, abaixo do preço do nosso viajante aqui. A Brahma está acima, né? A Coca-Cola Fanta está abaixo. A bisteca, o preço de mercado, está um pouco acima. Está um pouco acima do que o preço atualizado. E aqui o A100 também está um pouco acima. E o músculo também. Por que essas coisas aconteceram? Primeiro, nós podemos dizer que o nosso viajante é bem fidedigno. Você veja, porque nós atualizamos os preços e mais ou menos eles estão muito parecidos. Alguns preços um pouco abaixo, alguns preços acima. Mas no conjunto, esses preços aqui, eles deveriam estar, o preço de mercado, um pouco abaixo até do valor atualizado pelo nosso viajante do tempo. Por quê? Porque na economia não existe apenas a inflação, existe também a produtividade. O que quer dizer isso? O que é a produtividade? Que à medida que a humanidade ela vai avançando no tempo, ela vai descobrindo novas técnicas, novas tecnologias que permitem produzir mais em tempo menor e daí dá um preço de produção menor, por causa da técnica, das técnicas que são descobertas em todos os setores, desde a agricultura até o mundo da eletrônica. São as tecnologias que vão surgindo em todos os lugares e que fazem com que muitas vezes algum dos preços dessas mercadorias estavam abaixo. Vocês notaram que o que estava... Mas o que aconteceu com os preços das carnes para eles estarem mais altos do que o preço atualizado? Eu fiz um trabalho sobre isso a respeito da alta do preço da carne, lá mais para trás, nos nossos vídeos, mas foi quando ocorreu um fenômeno na China, veja, que eles perderam milhões e milhões de cabeças de gado, de suínos. Deu uma peste lá para eles, eles perderam, foi uma coisa assim, na escala de mais de 100 milhões de cabeças, foi uma perda enorme que eles tiveram. Do que eles fizeram? Eles passaram a comprar todo tipo de carne, inclusive carne de boi, daqui, do Brasil, que é um grande fornecedor mundial. E fez com que esse preço subisse. E isso foi lá pelo final de 2019. E até eles reporem esse plantel, lá por 2022, mais ou menos, que eles vão estar repondo esses plantéis 2022, 2023. Então, lá por 2022, 2023, que vai estar diminuindo essa pressão inflacionária sobre os preços da carne. O que fez com que elas tivessem uma ascensão. Se não fosse esse fenômeno, eu sou capaz de ter a ousadia de dizer que esses preços de mercado aqui, da carne, estariam menores do que o preço do nosso viajante no tempo. Eu tenho essa ousadia de dizer, por causa da produtividade, que modifica. Então, meus queridos e minhas queridas, é essa a viagem no tempo
que eu mostrei que eu queria fazer com vocês, inspirado na leitura desse grande escritor chamado H.G. Wells, que escreveu essa obra, entre outras, né? Ele escreveu A Ilha do Dr. Moreau, que também fizeram um filme com Marlon Brando. E este é lembrei de um outro, O Homem Invisível. O Homem Invisível também é uma criação de H.G. Wells. É daí que surgiram, por exemplo, os filmes, principalmente do Homem Invisível, do cientista louco, né? Aquele que... E, na verdade, os cientistas não são nada disso. Aquilo é uma obra de ficção, né? Mas depois as pessoas que veem o filme e pensam que a ciência é assim. Não, a ciência não é assim. A ciência é feita por pessoas altamente dedicadas, muito inteligentes, mas que são de carne e osso, como todos nós, né? Então, meus queridos, minhas queridas, isto aqui é uma viagem dos preços no tempo que eu trouxe para vocês. E a nossa máquina, máquina que viaja no tempo, é esse multiplicador que está aqui, que a gente consegue por meio de um processo matemático. Então, meus queridos e minhas queridas, isso nós podemos fazer, né? Tanto do passado para o futuro, quanto do futuro para o passado. Se eu quiser voltar no passado, ao invés de multiplicar, eu pego esses preços, claro, e divido. Mas assim eu posso fazer com qualquer preço que eu queira. Eu posso jogar para o passado. Só que eu tenho que saber qual é o tempo para calcular o viajante. Porque conforme for o tempo que eu vou calcular, 37 anos foi nesse caso aqui que se passaram. Mas se for 40 anos, for 50 anos, 60 anos, eu tenho que às vezes até trocar o indicador. E daí submeto ao mesmo processo de cálculo que eu tenho que fazer num Excel, senão não dá para fazer manualmente, o risco de erro é enorme e a demora ia ser absurda, né? Daí sim eu apronto outro viajante no tempo e se eu quiser voltar no passado, eu divido. Se eu quiser vir do passado para agora, eu multiplico. É assim, para vocês verem a utilidade e a importância que tem a matemática na economia. E uma matemática bastante simples, apenas trabalhosa. Então, meus queridos e minhas queridas, esse era o meu recado. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. E se vocês gostaram, deem os seus likes, né? Porque o nosso trabalho vai continuar. Porque tudo isso, vocês viram, né, que demandou uma pesquisa, eu olhar com muito cuidado, com muito carinho para os números, para fazer uma coisa bem abalizada. Bem abalizada, para que vocês tenham confiança nesse canal chamado Ponderando com Caju. Meus queridos e minhas queridas, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima ocasião. Até!